no segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso de número 1 ao de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, os 5 primeiros versículos, a leitura para a nossa meditação. Oração pode mudar tudo. Amém? Você está aí, amém? Oração, eu disse que oração pode mudar tudo. Ah, melhorou, né? Esse é o tema, inclusive, da meditação desta noite, que vamos também celebrar nas células na próxima quinta-feira. Célula de número 404, se não me falha a memória. Oração pode mudar tudo. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso número 1 até o verso 5. O texto também será projetado na tela, conforme nos diz. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, ou príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Amém? Não tenha sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser, e vamos orar mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Deus e Pai, nossa oração de gratidão por estarmos vivos e estarmos aqui na tua casa e junto e em comunhão com os irmãos. Agradecidos pelo poder da tua presença, pela presença do teu Espírito Santo, que está aqui e certamente tem algo a dizer para cada um de nós, e como diz a canção, a começar em mim. Que o Senhor possa falar com clareza, tirando todas as dúvidas, tirando todo o medo, toda a ansiedade, toda a timidez, todo o infortúnio, toda a preocupação. Como diz o apóstolo amado, nós colocamos no Senhor toda a nossa ansiedade, porque é certo de que o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós nos detalhes. Que possamos ver, possamos sentir a tua presença e o teu cuidado, revelado através do teu amor, proveniente da cruz do Calvário. Abençoando cada casa e cada lar aqui representado, trazendo entendimento, a clareza do poder do teu Espírito Santo. Que a nossa mente esteja agora conectada com a mente de Cristo e nosso espírito ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo fala às igrejas, e quem tem ouvidos, quem tem atenção, quem tem dedicação, ouça o que o Espírito Santo está falando à vida das igrejas. E para que isto aconteça, que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua, peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Você tem percebido que nesses últimos tempos, nesses últimos dias,
tem aumentado muito os pedidos de oração no nosso grupo de intercessão. Não só no grupo de intercessão da nossa igreja, mas dos outros grupos que, porventura, eu e você fazemos parte, de pastores, de diáconos, presbíteros, do presbitério, e são inúmeros os pedidos de oração que têm chegado nos grupos, têm chegado até nós, através dos grupos ou através de outra forma. A informação tem chegado, mas o fato é que nós temos intensificado nossas orações, principalmente a favor dos enfermos e também de diversos outros motivos que frequentemente estão chegando nesses grupos, essas informações que têm chegado. E eu creio que esse mover de oração, de pedidos de oração, ele é um mover de Deus para a vida da igreja. E eu creio que nesse mover, o Espírito Santo tem algo a falar com a igreja hoje a respeito da oração. A oração que nós já sabemos e nós cremos pode mudar muito. Aliás, pode mudar tudo. E você vai perceber comigo, e deve perceber na leitura que faz da Bíblia Sagrada, que ao longo de toda a história bíblica, todos os registros, relatos bíblicos que nós nos deparamos quando lemos, Deus respondeu às orações dos seus servos. E sendo Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, continua respondendo às nossas orações. Amém? Orar é falar com Deus. Alguém já disse que não até que Ele ouça, mas até que você o ouça. Orar é interceder. Por esta razão, o grupo de oração é chamado grupo de intercessão. Orar é falar com Deus. Orar é interceder a Deus em favor dos enfermos, dos menos favorecidos, daqueles que estão mais necessitados. Orar é solicitar algo a Deus. É apresentar a Ele as nossas petições. Levantar o nosso clamor a Ele. O salmista usa muito essa expressão, principalmente no capítulo 40. Fala a respeito do clamor. Eu clamei ao Senhor. E oração também é agradecer. Não é só pedir, mas é sobretudo também agradecer. Reconhecer o que temos recebido e agradecer as orações que nos são atendidas. Toda vez que você receber algo fruto da sua oração, você deve agradecer. É importante você agradecer a Deus, fazer uma oração de gratidão. Eu quero destacar alguns aspectos da oração do rei Ezequias. Aspectos importantes para a nossa caminhada de oração nos dias de hoje. A leitura desse texto que fizemos, mas de outros paralelos que vão nos apoiar também, eu quero destacar 3 elementos, 3 fatores ou 3 aspectos, como você quiser anotar, que eu julgo importante e que gosto muito particularmente, que estão contidos nesse texto. Mas antes vamos para o segundo livro dos Reis, do capítulo 19, capítulo anterior que lemos, no verso 15, ou melhor, 14 e 15. Aqui nós vamos destacar que dentro da oração do rei Ezequias, ou melhor, na oração do rei Ezequias, continha-se o reconhecimento da soberania divina. Soberania divina é o que o rei Ezequias destaca no início da sua oração, de uma de suas orações. Acompanhe comigo. Verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor
e estendeu-se perante o Senhor. Há uma tradução que vai dizer, demorou-se perante o Senhor. E tanto o estender-se diante do Senhor, quanto demorar-se perante o Senhor, significa estender-se em oração, demorar-se em oração. Você entende? Verso 15. E Ezequias orou ao Senhor. Veja o conteúdo desta oração. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. O que nós podemos capturar aqui nesse versículo? O que nós podemos extrair? O que nós podemos entender a respeito daquilo que Ezequias quis traduzir com essa oração? Eu não tenho dúvida que aqui ele destaca a soberania divina. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus está acima de todos os outros deuses. E olha que nessa época tinha muitos outros falsos deuses. Ele reconhece que Deus é o único rei que reina sobre a terra e sobre todos os outros demais reis que haviam. Eu penso que esse seria o primeiro passo. Esse seria o primeiro aspecto da nossa oração diária, da nossa constante oração. O nosso ponto de partida, se você me entende dessa forma, reconhecer que Deus é soberano. Dentro desse aspecto, nós não podemos deixar de falar da fé, porque reconhecer a soberania divina vai mexer com a nossa fé. É um ato de fé. E num ato de fé, esse rei, Ezequias, reconheceu a soberania de Deus. E imagine você, diante de tantos outros poderosos reis, esse rei que tem fé no Deus que nós cremos, diante de outros deuses, diante de outros reis, diante de outros poderes, esse rei que tem fé no mesmo Deus que eu e você cremos, ele reconheceu a soberania de Deus. Perceba que enquanto os demais reis de Israel, por exemplo, os reis do reino do norte, curvavam-se diante de deuses das nações pagãs, mas Ezequias, que era um rei do reino do sul, ele conservou a sua fidelidade, ele conservou a sua integridade, digo mais, ele conservou a sua lealdade ao Deus que nós servimos. Tanto é verdade que você vai para o capítulo 20 agora, no verso 3 que lemos, e você percebe que ele destaca 3 fatos importantes. Ele destaca que ele é fiel a Deus. Ele destaca a sua devoção sincera a Deus, que equivale também a dizer inteireza de coração. Mas ele destaca também a sua retidão diante de Deus, através da expressão que diz: tenho feito tudo que tu aprovas. Sinônimo de alguém que andava em retidão diante de Deus. Então, este ato de fé que revela a soberania divina, ela é muito importante para os dias de hoje. Porque a oração pode mudar tudo, mas a porta de entrada para as nossas orações é reconhecermos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele reina absoluto. Veja que Deus está com os seus ouvidos atentos aos sinceros de coração. E por esta razão que o rei Ezequias faz questão de mencionar no conteúdo da oração que ele é fiel, que ele tem essa sinceridade ou inteireza de coração, mas que ele anda em retidão diante dos caminhos do Senhor. Ezequias orou com fé.
E eu me lembrei que o Senhor Jesus havia dito lá em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Perceba que tem o elemento fé nas próprias palavras do Senhor Jesus. E tudo o que pedirdes em oração. Então, a oração é o veículo para nós pedirmos, mas a fé é o caminho. Amém, queridos? Deus ouve todas as orações, mas eu não sei se você sabe que há 7 orações que Ele não responde. Deus ouve todas as orações, mas há 7 orações que Deus ouve e não responde. E uma delas é a oração de pessoas incrédulas. Está lá em Deuteronômio 1:45. Então, se na tua oração não tiver o elemento fé, não perca seu tempo. Deus vai ouvir, mas Ele não vai responder. Porque a Bíblia Sagrada é uma história de livros, de várias histórias de pessoas de fé, pessoas de coragem. A Bíblia está escrita da forma como está, porque ela combate a incredulidade. A Bíblia é uma história de fé. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu não vou ler porque eu não entendo, porque não tem fé, porque lê sem fé. Mas se você tiver fé, você vai ler, você vai entender. E se você tiver fé, a sua oração vai chegar até Deus e você vai ser ouvido e vai ser respondido. Ezequias orou com fé. A Bíblia diz, e nós cremos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo fala, o que importa é agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que está relacionado à nossa vida com Deus está relacionado à nossa fé em Cristo. Então, Deus ouve as orações de pessoas incrédulas, mas não responde, porque não tem fé, então não vai ser uma oração que Deus vai responder. Exemplo, será que eu vou orar? Será que Deus vai me ouvir? Eu vou orar, mas será que Deus vai curar? Será que Deus vai fazer? Esse tipo de argumentos, se me entende. São argumentos humanos, são argumentos da lógica incrédula. Ezequias orou com fé e alcançou o propósito da sua oração. Está aí no verso 5 e 6 do capítulo que lemos. Deus não olha a aparência, anote aí. Deus olha a fé. Deus não olha a aparência, Deus olha a fé. Você tem fé? Então continue no caminho da oração. Agora é interessante observar aqui, Rafael, que uma segunda oração que Deus ouve e não responde é a oração de pessoas que não ajudam ao próximo. Provérbios 21:13. Pessoas que não ajudam o próximo. Deus ouve, mas não responde às orações. Ele observa se a gente ama com sinceridade, conforme o apóstolo Paulo recomenda aos Romanos, no capítulo 12, verso 9, um texto forte, inclusive, também. Então, para termos as nossas orações respondidas, precisamos obedecer ao primeiro e ao segundo mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo. E como que nós amamos o nosso próximo? Não é só de teoria, mas na prática. Então, Deus ouve todas as orações, mas as orações de quem não ajuda o próximo, Deus ouve, mas não responde. Tome muito cuidado para que você não tenha as suas orações interrompidas por conta dessa questão. Agora veja comigo um outro aspecto da oração de Ezequias, a oração que pode mudar tudo, que é a confissão. E quando eu falo de confissão, eu refiro-me ao arrependimento. Eu não consigo me falar de confissão se também não mencionar a palavra arrependimento. Eu penso que as duas estão interligadas.
Isaías 59, de 1 a 3, Deus ouve todas as orações, mas as 7 orações que ele não responde, e uma terceira delas é a oração de pessoas que não se arrependem de seus pecados. Então, como que uma pessoa vai confessar os seus pecados se não se arrepender? Entende isso? Que a confissão está relacionada ao arrependimento, que o arrependimento está relacionado à confissão. Quem se arrepende, confessa. Quem confessa porque se arrependeu, sim ou não? Então, eu vejo isso, esse elemento da confissão, do arrependimento, na oração do rei Ezequias. Rei Ezequias fez confissões ao Senhor. Veja que ele apresentou-se perante o Senhor com um espírito quebrantado. Não sei se você percebeu, na Bíblia, na tradução vai dizer, ele chorou profundamente, chorou amargamente. Há uma tradução que diz, ele chorou muito. Veja aí no verso de número 3. Ó Senhor, lembre de como sempre procurei obedecer as suas ordens com fidelidade e com um coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Ele fez confissões ao Senhor, apresentou-se diante de Deus com um coração sincero. Certamente ele arrependido de tudo que havia feito. É a típica expressão de que, de repente, passa aqui um filme muito rápido da nossa vida. Observe que essa palavra é tão importante que o verso 5 vai dizer que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. E Ezequias conseguiu que Deus adiasse o que havia determinado sobre ele, no verso 6. Eu fiquei pensando nesse texto hoje à tarde. E eu fiquei pensando que nós nos deparamos com esse exemplo, com essa história, apenas uma vez na Bíblia. Você imagina Deus olhar para ele e Deus, não vou dizer mudar, mas Deus adiar o projeto que tinha para ele. E você observa nos versos que lemos inicialmente, que refere-se, ele estava muito doente, uma doença muito terrível. E quando vem a palavra de Deus, através do profeta Isaías, fala, você vai morrer, essa doença, ela não tem cura. Percebe? E de repente, você observa um rei servo, um homem de fé, que recebe a palavra de Deus, não questiona o profeta, porque o profeta é o mensageiro de Deus, não se rebela contra ele, mas de uma forma humilde, se apresenta diante de Deus, com o rosto virado à parede, como diz, e vai buscar o Senhor seu Deus em arrependimento, em confissão, em sinônimo de submissão e humildade a esse Deus, utilizando-se do elemento fé, porque só Deus pode mudar todas as coisas, e a oração é esse veículo, é esse caminho que nos conduz ao recebimento dessas bênçãos. Você percebe isso? E de repente, o profeta ouve Deus falando com ele. Olha, volta lá e diz novamente ao príncipe, ao rei Ezequias, eu ouvi as suas orações. Eu fiquei pensando, nós, no dia a dia da nossa oração, ouvir essa típica expressão de Deus falando assim, eu ouvi as suas orações. Não é lindo isso, gente? Não é tremendo isso, dona Lígia? E como é bom, na verdade, irmãos, nós temos as nossas orações respondidas. É ou não é verdade? Então, eu quero desafiar você a continuidade desta prática da oração. Uma oração sincera, uma oração que tenha o elemento de arrependimento, de confissão, mas que não falte a fé.
que a fé possa mover você nessa oração profética, rumo às bênçãos de Deus para a sua vida, amém? Eu quero apenas relembrar exemplos aqui, outras orações que Deus ouviu e respondeu. Gênesis 22, de 11 a 12, Abraão, quando estava lá no episódio do sacrifício de seu filho Isaque, todos conhecem essa história, todos lembram, Deus ouviu a oração deste servo. 1 Samuel 1, 19 e 20 é outra oração que Deus também respondeu, é o exemplo de Ana, para a concepção de um filho homem que seria dedicado para os serviços do reino de Deus. Deus ouviu as orações, e olha que Ana subia todo ano, todos os anos, subia a Jerusalém para orar, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Uma longa caminhada todo ano, mas aquele dia Deus a ouviu, e ela era estéril. Deus ouviu lá em Daniel 6, 16 e 22, Deus ouviu as orações de Daniel, e olhe que ele estava dentro da fornalha ardente, sinônimo de fidelidade a Deus, por ter, humanamente falando, ido contra um decreto humano de um rei opressor, mas fiel ao nosso Deus libertador. Interessante que Deus ouviu as orações de Daniel, mas ele estava dentro da fornalha ardente, junto com Daniel. Esse é o Deus Emanuel, Deus conosco. Lembro também, 1 Samuel 17, verso 20 e 21, o exemplo de Elias. Deus ouviu as orações de Elias, naquele episódio da provisão na casa da viúva de Sarepta. Falamos várias vezes sobre esse texto. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 33 e 34, o nobre exemplo de Eliseu, no caso da ressuscitação do filho da mulher sunamita, texto também que nós conhecemos. Deus ouviu a oração desse profeta. E lá em Atos 3, verso 6, um texto célebre também, Deus ouviu as orações de Pedro e João, naquele episódio da cura daquele aleijado na entrada do templo chamado Formosa. Lembro-me da típica expressão que eles falam: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Então Deus ouve todas as orações, e algumas delas Deus ouve e não responde. Mas nós estamos falando da importância da confissão, do elemento confissão, arrependimento na nossa oração. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém. Geralmente aquilo que sentimos ou precisamos, aí as pessoas falam assim, né, Rafael? Olha, eu confesso para o irmão que é isso, eu confesso, ou eu revelo para a irmã que é isso. As nossas palavras são a expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. E a Bíblia considera o coração como o centro da nossa vida, a sede de nossas aspirações, dos nossos sentimentos. Então, veja o quão é importante o coração nesse aspecto da referência bíblica, lá em Romanos 10, 10, que vai revelar que nós cremos em Deus e o confessamos com o nosso coração. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação ou a respeito para a salvação. Olha como que é importante o coração. Então, confissão, arrependimento, ato de fé, reconhecendo a soberania divina, e por fim, um outro aspecto que está contido na oração de Ezequias, é um coração quebrantado. Estamos falando do coração agora. Coração quebrantado. Não basta só ter fé e não ter um coração quebrantado.
uma altivez, uma soberba, uma arrogância espiritual. Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Mas a partir da fé, do reconhecimento da soberania de Deus, em confissão, arrependido, mas com o coração quebrantado, Deus vai ouvir e vai responder. Orações são momentos sublimes de intimidade com Deus. E eu destaco aqui essa intimidade que Ezequias tinha com Deus. Percebe-se que Ezequias chegou a um estágio de íntima comunhão com Deus, através do quebrantamento, das lágrimas, esse choro amargo, essas muitas lágrimas que Deus viu, essas muitas palavras naquele clamor que Deus ouviu. Isso são sinônimos de um coração quebrantado. Acompanha comigo, o salmista fala no capítulo 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não vai deixar de ouvir um coração quebrantado, um espírito contrito. E eu creio, fruto de um arrependimento sincero, de uma confissão verdadeira. Quantos estão entendendo esta palavra? Amém, queridos? O verso 5 do primeiro verso que lemos, depois do verso 3, onde voltamos a falar que Ezequias chorou muitíssimo, amargamente, o verso 5 vai dizer que Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Isso é significativo, meus irmãos, porque mostra que Deus está atento ao que a gente está orando. Deus está atento e todas as lágrimas haverá um dia que Deus haverá de enxugá-las. Amém, queridos? Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. Caminhando para o encerramento. Das 7 orações que Deus ouve e não responde, estão ainda mais 4. A oração de pessoas que ignoram o que Deus diz, está lá em Provérbios 1, verso 28 até 31. Eu repito, oração de pessoas que ignoram o que Deus diz. Eu fico pensando, Silvio, o que o apóstolo João, discípulo amado, disse, Laudércio, e escreveu. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas e aqueles que ignoram o que Deus está dizendo? Estão orando, mas não estão tendo suas orações respondidas, porque Deus não se agrada desse tipo de coisas, de comportamento. Lá na primeira de Pedro 3,7, Deus ouve e não responde às orações de pessoas que não honram o seu cônjuge. 1 de Pedro 3,7. Você tem honrado o seu cônjuge? Deus vai ouvir as suas orações. Isaías 1, 11 a 15. Oração de pessoas hipócritas. Deus ouve, mas não responde. Um dos maiores embates que Jesus teve no seu ministério terreno foram com os religiosos, e eles o chamavam de hipócritas. Vocês se lembram disso? É ou não é? Oravam em praças públicas, em altas vozes, gritos, homilias, mas uma oração de um coração hipócrita, de um coração que não era um coração compungido, arrependido, contrito, mas um coração altivo, soberbo, altivez, arrogância espiritual. Deus não ouve. E as orações de pessoas egoístas. Eu me lembrei de Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. E também o verso 3 e também o verso 17. Então são 7 orações que Deus ouve e não responde. Oração de pessoas que ignoram o que Deus diz e o Espírito Santo está falando às igrejas. Oração de pessoas que não honram o seu cônjuge.
oração de pessoas hipócritas e oração de pessoas egoístas. E durante a mensagem eu destaquei a oração de pessoas incrédulas. Temos que ter fé para orar. E a oração de pessoas que não se arrependem de seus pecados. Por isso é importante a confissão, o arrependimento, a nossa dependência única e exclusiva de Deus, do Espírito Santo de Deus. O nosso quebrantamento em reconhecer que nós somos única e exclusivamente dependentes de Deus. E também destaquei a oração de pessoas que não ajudam o seu próximo. Então, se nós quisermos ter as nossas orações ouvidas e respondidas por Deus, precisamos tirar das nossas vidas esses empecilhos que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor, que interrompem as nossas orações, que bloqueiam as nossas orações de chegar até o Senhor. Projeta Tiago 4:3, por favor. Veja o que o discípulo também disse. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha a tradução. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Pedem por motivos errados, ou com a intenção errada. Dentro desses aspectos que nós mencionamos, que eu imagino que tenha ficado bem entendido para você. Então, que Deus, na sua infinita graça, bondade superabundante, que tem derramado na nossa vida o seu grande amor por cada um de nós, indistintamente por cada um de nós, Ele possa ouvir, sim, como Ele ouve as nossas orações, mas que Ele possa atendê-las. Mas que não fique nada da nossa parte que interrompa a nossa própria oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?